Agora eu quero ler aqui o apóstolo Paulo falando aos irmãos que estava lá em Tessalônica. O apóstolo Paulo dá alguns exemplos aqui que eu nunca vi na vida de nenhum líder religioso. Apesar que eu nunca fui líder assim, de ter denominações. Graças a Deus por isso. Né? Esse espírito de pedância não estava em mim, não. Graças a Deus. Tem que ter a lábia, né? Para você ser um bom líder, tem que ter a lábia. Que ser uma pessoa que manipula fácil. A persuasão, né? E tudo isso aí, meu querido, é do espírito do homem. Não é do Espírito Santo, não. É do espírito do homem. O homem ambicioso. Né? 1 Tessalonicenses 2,7. Vou ler até o 9. Muitos, embora como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento. Todavia, esse todavia não existe para os líderes de hoje. Não. Ele só pega aquela primeira parte. Muitos, embora como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento. Poderia solicitar, não obrigar, solicitar. Né? Mas o que Paulo diz? Todavia, agimos entre vós com todo o desprendimento, vírgula, como a mãe que acarinha os próprios filhos. Versículo 8. Eu estou lendo 1 Tessalonicenses 2,8. Assim, por causa do grande afeto por vós, decidimos, olha o caráter de Cristo aqui, ó. Decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Você acha que esses líderes aí estão preocupados com vocês? Você acha que eles dariam a própria vida por vocês? Claro que não, eles são mercenários. Quem dá vida pelo próximo é o bom pastor. E o bom pastor só foi um só. Ninguém dá vida por ninguém, meu querido. Esquece isso. Tá? Isso é a história do sítio do Pica-Pau Amarelo. Tendo em vista que vos tornastes muito amados por nós. O apóstolo Paulo falando, né? Versículo 9. Porque certamente vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado e extenuante ministério. Olha aí. E de como noite e dia trabalhamos. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que esse homem trabalha dia e noite? Não. Ele dorme dia e noite. Só vai na hora da pregação. Depois vai dormir de novo. Eles gostam de dormir e a conta é enchendo. Você enchendo a conta deles. Eles não estão preocupados com contas. Porque você vai pagar. Todo mês você vai tirar da mesa dos seus filhos e vai dar para esse homem que dorme. Ele não está nem aí, meu querido. Aluguel é você que paga. O carro dele é você que paga. As roupas que eles vestem, que eles não querem vestir qualquer roupa não, tá? Eles não querem andar com qualquer relógio não. Não é qualquer sapato não. Tem que ser de marca. E eles não estão preocupados, meu querido, porque sempre as ovelhinhas vão sustentá-los. Sempre. Porque as ovelhinhas veem eles como semideuses. Então, o apóstolo Paulo aqui está ensinando aqui. Porque certamente vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado e extenuante ministério, e de como noite e dia trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. Talvez você que está assistindo essa live, assim, irmão Orlando, eu nunca escutei o pastor ler isso aqui. Claro que não, isso aqui quebra ele no meio. Ué. Como é que o seu pastor vai ler isso aqui, meu querido? Como é que o seu pastor vai dizer aqui que o apóstolo Paulo está ensinando a não viver às custas da pregação? Ué, isso não serve para eles. Não está na Bíblia deles. Com certeza ele lê o livro de Allan Kardec. Ele não lê isso aqui não, meu querido. Olha aqui. Trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, enquanto vos comunicávamos o Evangelho de Deus. Enquanto eles pregavam, eles trabalhavam. Para não viver à custa de ninguém. E você, o bonitão aí, né? Não quer fazer nada. Só porque lê uma dúzia de palavras que está nas escrituras, acha que tem direito a salário. Você é mercenário. Você não é pastor. Olha só, meu querido, a religião é a única empresa em que os funcionários é que pagam o patrão. Vou repetir. A religião, igreja evangélica, é a única empresa em que os funcionários é que pagam o patrão.
Certo? Observa. Então, alguns pontos doutrinários que na realidade são golpes baixos, apeladores, que os líderes dos sistemas religiosos usam para atingir milhares de incautos, que é a segunda vinda de Jesus, que já aconteceu no ano 70, né? Mas eles têm que futurar isso, porque isso é que traz terror. Irmão, se você não estiver aqui nessa igreja, nessa santa igreja, casa do papai, e casa do papai, meu querido, casa do papai somos nós, né? A segunda vinda de Jesus é uma grande furada, meu querido. Para você imaginar a segunda vinda de Jesus nos dias de hoje, você tem que chamar primeiramente Jesus de mentiroso, porque ele falou para aquele povo lá, em uma conversa particular, que eles iriam ver a cidade serem sitiadas, e aconteceu já no ano 70 isso, meu querido. Jesus estava falando com aquele povo. Aí eles usam também o diabo, né? Que o diabo, os irmãos sabem que Lúcifer, né? Que eles falam, o diabo agora apareceu aqui, né? Recentemente, né? Mas antigamente era Lúcifer. O anjo de luz, o anjo bonito. Agora já ficou feio, já ficou vermelho, já ficou com rabo, já tem asa de morcego, já tem tridente, já tem chifre. Ele é corno. É o diabo corno. Então, agora também tem um inferno também. Ó, a vida de Jesus, primeiro golpe. Diabo, segundo golpe. Inferno, para dar rasteira mesmo. Ó, meu irmão, se você... Ai. Ó, meu querido, se fosse levar em conta esse inferno aqui, tava cheio de pastor lá. Porque é os mais perigosos, é esses homens aí, ambiciosos. Os ambiciosos, tá, meu querido? Quando eu falo pastores ambiciosos, não é porque são todos, né? Claro que tem uma exceção, né? Tem uma exceção. Estão sujando o bom nome de Jesus e dos apóstolos. Eles sabem que a maioria do povo não conhece a Bíblia direito. Por isso, eles a torcem do jeito que querem e provam astuciosamente que estão dentro da palavra de Deus. Tudo isso não passa de estelionato religioso. Exatamente isso, meu querido. Exatamente isso. Então, os pontos que eles usam para colocar pânico nas pessoas e prendê-las dentro dessa bolha são isso aí, ó. A segunda vinda de Jesus, o diabo, né? Que eles criaram, e o inferno, que é o lago de fogo lá que estava perto dos muros de Jerusalém, né? Que é o lixão, que é o grande necrotério, né? Jogava todas as espécies de animais, assassinos. Jesus de Nazaré, se não recebesse o túmulo, ele iria ser jogado lá. Porque para os líderes religiosos, Jesus era um malfeitor. Porque eles preferiram soltar Barrabás e prender Jesus, né? Para você ver que Jesus de Nazaré era zero para eles, né? Olha aí, a segunda vinda de Jesus, o sistema religioso esperam acontecer porque eles esperam de forma literal. Eles não entenderam que a vinda de Jesus veio em forma de juízo. Está lá em Mateus capítulo 24, do verso 15 ao 28. Está lá também em Marcos capítulo 13, do 14 ao 23. E em Lucas 21, do 20 ao 22, disse Jesus ainda, quando vocês, né, quando Jesus estava conversando aqui com os discípulos em particular, que era o 4, né? Que era 4 discípulos aí em particular, parece que era Tiago, Pedro, João e André. Parece que eram esses 4 que estavam em particular com Jesus. Então, quando Jesus ele usa essa expressão vocês, eram os 4 discípulos. Eles iriam ver a cidade de Jerusalém cercada por exército. E diz ainda, fique sabendo que logo ela será destruída. Então, tudo isso aqui era uma narrativa do Apocalipse. E os discípulos iriam presenciar isso. Está escrito? Ok? E no verso 21 de Lucas 21, 21, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, quem estiver na cidade, que saia logo, e quem estiver no campo, que não entre na cidade. Porque o juízo viria contra aquela cidade, contra aquele povo, que não deram crédito à pregação do Messias. 22, porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo, não é alguma coisa. Viu? Os preteristas parciais aí dizem que acontece um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não.
acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Então, tudo o que está relacionado à escatologia, meu querido, aconteceu no ano 70. Está aqui, ó. Lucas capítulo 21, verso 22. Porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Agora eu quero ler 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 11, para você entender que o fim dos tempos não está vindo. Já veio para aquela era. 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 11. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós. Nós quem? Os brasileiros? Quem está nos Estados Unidos? Não, meu querido. Nós aqui é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos de Corinto. Então, quando ele se refere a nós, é ele e os irmãos de Corinto. Não tem nada a ver com nós. Sobre quem o final dos tempos já chegou. Ué, se já chegou para eles, vai ter outro final do tempo? E aí, futurista? E aí, pastorzão? Quer dizer que você está lendo isso aqui, futurando isso aqui? Ou seja, está chamando Paulo de mentiroso também? Você tem moral, né, para chamar Paulo de mentiroso, né? Então, diabo. Olha o que aconteceu com o diabo aí, ó. O diabo da Bíblia, não é o diabo da Igreja Católica, não. Que vocês, protestantes, também criaram ele também, né? Ajudaram ele. Hebreus 2,14. Assim que porquanto os filhos participam da carne e do sangue, é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, né? Nós estamos em uma participação de carne e sangue, mas tem um espírito aqui dentro que é eleito, tem um espírito aqui que é filho de Deus, ok? Também ele participou dos mesmos. Ele quem? O próprio Deus participou de carne e sangue para habitar no meio do povo, certo? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus e habitou no meio dos homens. Deus. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Quem é que tinha o império da morte? Não é uma entidade, não. Que tinha o império da morte é outra coisa. 2 de Coríntios, capítulo 3, verso 7. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés. Então Moisés era o diabo? A lei era o diabo? Não, meu querido, não é o diabo o ser. É o diabo, porque a palavra diabolos quer dizer aquele que acusa. Quem acusava os filhos? A lei acusava. E quem é que tinha essa lei? Moisés. Então, querendo ou não, em um paralelo, Moisés era o acusador, porque ele tinha um ministério de condenação e morte, que Deus deu para ele. Né? Veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual se estava, acabando, meu querido. Já estava chegando o dia do juízo dele. Entendeu? Wilson Marques, os irmãos dizem, frequentam templos, fazem as entregas de dízimos e ofertas para terem suas vidas financeiras abençoadas. Eles acreditam também que aqueles que não conseguem a prosperidade é porque estão em pecados. É a saída deles. Eles têm resposta para tudo, né? Diz que não tem fé. Ah, irmão, você é dizimista, você é ofertante, mas não tem fé para crer na provisão do papai. Mas ele é cheio de fé, né? O pastor é cheio de fé, né? Ele consegue tudo, né? Carro importado, consegue mansão, consegue tudo. Eita, homem de fé, viu? Eita, homem bravo. João, olha só, meu querido, o acusador. Olha o acusador. A palavra acusador, que passou por traduções, chegou à palavra diabolos, que quer dizer aquele que acusa, aquele que aponta. Então, João capítulo 5, verso 45, olha o que Jesus diz. Não pense que eu vos acusarei. Acusarei, acusador, aquele que acusa. Qualquer pessoa pode ser um diabo, um acusador, entendeu? Eu posso ser um acusador, qualquer pessoa pode ser um acusador. Então, não pense que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é o diabo. Quer dizer, é Moisés, em que tendes depositado a vossa esperança. Apocalipse capítulo 12, verso 10. Então ouvi uma grande voz dizendo no céu, agora é chegada a salvação. Ué, meu querido, se isso aqui é futuro,
Então ninguém pode dizer que é salvo, né? Porque a salvação, se o Apocalipse não se cumpriu ainda, ninguém é salvo. Tem muita gente por aí dizendo que é salvo. Tem muito pastor dizendo que é salvo. Tem muito irmão evangelista dizendo que é salvo. Tem presbítero dizendo que é salvo. Tem diácono dizendo que é salvo. Mas a salvação não chegou ainda, como é que você pode dizer que é salvo? Ué, se não chegou ainda, ninguém pode dizer que é. Pergunta para uma pessoa extremamente religiosa: você é salvo? Eu sou salvo. Salvo pela fé. Não. Como é que você é salvo se a salvação só vai chegar no século XXI? Em 2025, 2026? Não, meu querido. Então ouvi uma grande voz dizendo do céu: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador. Mudança de pacto, meu querido, mudou a lei. Mudança de pacto, lembra lá que o apóstolo Paulo, nós lemos aqui, né, que o rosto de Moisés estava se desvanecendo. Por quê? Porque o ministério de Moisés era passageiro, não era para sempre. A lei não era para sempre, a lei só foi para conduzir o povo a Cristo, só. Não tem mais lei. Aquela lei não. Então, foi lançado fora o acusador dos vossos irmãos. Quem que acusava os irmãos? Moisés, com a lei, o qual os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Pois é, a lei. Você pagava sacrifício lá, tinha sacrifício de animais, mas não adiantava. Todo ano você tinha que sacrificar, meu querido. E a acusação vinha. Ó, você fez isso, você fez aquilo. Consciência de pecado, consciência que sangue de animais não tira. Mas o sangue de Cristo, uma vez por toda, lavou a consciência dos filhos de Deus. E você não tem consciência de pecado. Você é direcionado pelo Espírito. Você não comete as torpezas da carne, porque quem anda na direção do Espírito não comete as torpezas da carne. Agora, quem está largadão, aí vai plantar na carne e vai colher na carne. Então, seguindo aí, o significado da palavra diabo. Essa palavra diabo, no grego, está relacionado à ideia de alguém que calunia, difama ou acusa, que era o que Moisés fazia, acusava com a lei. Então, o diabo não é uma entidade maligna, mas sim uma representação simbólica dos nossos próprios desequilíbrios e imperfeições morais. Então, tudo isso nós temos em nós. Temos o lado bom, que é o espírito, e o lado mal. O apóstolo Paulo fala assim, ó, eu quero fazer o bem, mas o mal que está em mim não deixa. Ué, o mal que está nele, o que é? É a herança adâmica, que está nos membros do nosso corpo. Você vê uma criança que está começando a engatinhar na sua casa, uma criança dessa tem pecado, meu querido? Não é pecado. Ela tem a natureza pecaminosa na carne. Fale para aquela criança, não coloque a mão na tomada. Você vai tomar um choque. Você vira as costas, primeira coisa que ela vai fazer é enfiar o dedinho lá e tomar um choque. Ela vai plantar na carne e vai colher na carne. Para você ver, meu querido, que é assim. Não é diabo, é carne. Tá bom? Moisés já passou. A lei já passou. Então agora o diabo que atua é a natureza pecaminosa. Então não tem mais Moisés. Moisés já foi já, ó. Hebreus 2,14. Acabou. Né? Então, o significado da palavra é isso, é imperfeições morais. 1 de Timóteo, no capítulo 4 e no verso 1, diz assim, ó, mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui ao seu filho na fé, Timóteo, né? Está dizendo assim, ó, em tempos posteriores alguns apostatarão da fé. E houve essa apostasia já. Essa apostasia já aconteceu. Lá meados de 66, por aí, já aconteceu essa apostasia, viu? Eles esperam ainda uma outra apostasia. Tudo é dobradinha para eles, né? É dobradinha. Sistema futurista espera dobradinha. Não tem dobradinha, não. Então, em tempos posteriores, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Não é, meu querido? Espírito enganadores? Quem aqui já viu algum espírito?
Claro que está falando de pessoas, né? Que têm um espírito mau, né? E a doutrina de demônios. 2. Pela hipocrisia de homens. Então, aonde está esse demônio mau? Na carne, na natureza. Olha só. Que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Consciência cauterizada. Verso 3. Proibindo o casamento. Ai. Quem proíbe casamento? Fala uma denominação aqui. Põe nos comentários aqui. Uma denominação que proíbe casamento. Vai. Tem uma denominação aí que é a mãe de todas, né? A mãe de todas. Os líderes não casam. Será que Paulo estava falando deles aqui? Sei não. Olha, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e que conhecem a verdade. Ah, você não pode comer carne de porco. Ué, mas aqui está dizendo aqui que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. E no verso 4 ele continua aqui, ó, pois todas, não é algumas coisas. Ah, é todas? É todas. Pois todas as coisas criadas... Ah, o porquinho não foi Deus que fez, não? Quem foi que fez o porquinho? Foi Satanás, né? Satanás fez o porquinho. Ah, para com isso, meu irmão. Né? Todas as coisas foram criadas por Deus, que foram criadas por Deus, são boas e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graça. Então pega o porquinho. Obrigado, Senhor. Graças te dou por esse porquinho. E como ele. Pronto. Aí vem um líder lá, santarrão. Não pode comer carne de porco. Ah, sai fora, rapaz. Uma feijoadinha, hein? Tá doido. Olha aí. Um dos primeiros sinais em que você é um filho de Deus, um eleito, né? Um dos primeiros sinais que você é um eleito que está predestinado a conhecer a verdade em vida, reinar em vida. É quando você começa a questionar um líder. Quando você começa a questionar um líder, meu querido, dentro das escrituras, não é sinal que você é a ovelha negra, não. É sinal que você é um filho, é um eleito e que o Senhor está abrindo seus olhos. Aí você começa a questionar, usando a própria escritura. Foi o que eu fiz. Questionei, usei a própria escritura, sou um desigrejado. Ai. Olha aí. Então, por muitos séculos, a tradição religiosa tem mantido suas doutrinas, né, de demônios a fio. Demônios de carne e osso, tá? Aprisionando os filhos de Deus dentro de uma bolha religiosa. Então, aí para fechar, né, para eles querer te prender mesmo, tem aquela frase: não toqueis no ungido do Senhor. Então, esse é o escudo dos líderes ambiciosos e manipuladores da fé alheia. Não toqueis no ungido do Senhor. Ué, mas quem era ungido do Senhor dentro das Escrituras? Eram reis. Davi mesmo, quantas vezes Deus colocou Saul na mão de Davi? Ele falou assim, não vou tocar no ungido do Senhor. Quem era o ungido do Senhor? Era um rei. Ele era pastor? Ah, não, Saul era um pregador lá dos Gideões. Não, ele era um rei. Ele foi ungido por um profeta, a mando de Deus. Então, quando a Bíblia fala ungidos do Senhor, são reis que Deus mandou ungir. Não tem nada com siricanta lá na praia, nada disso. Olha aí, ungidos eram reis. Samuel ungiu Saul, né? Davi também foi ungido. Então, se você se diz ser cristão ou seguidor da doutrina de Cristo, né? Se você se diz ser cristão ou seguidor da doutrina de Cristo, onde que está escrito que Jesus, os discípulos, ou até mesmo o apóstolo Paulo falou ou realizou unção com óleo? Ah, não tem, meu, mas é bonitinho. Mas é bonitinho, mas é doutrina de Cristo? Não. Então por que você faz? Porque você não é cristão, você é anticristo. Porque se você pratica algo que Cristo nunca ordenou, então você é anticristo. Aí falaram para mim que eu estou criando doutrinas novas. Não, eu não estou criando doutrinas novas. Quem criou doutrinas novas foi a religião.
Porque Jesus nunca ungiu ninguém com óleo. A religião faz. Os discípulos nunca ungiu o outro discípulo que foi tomar o lugar de Judas. Eles não ungiram. A religião unge. O apóstolo Paulo nunca derramou óleo na cabeça de ninguém. A religião faz. E você aceita. Ah, porque é bonitinho. É legal. Mas não é doutrina de Cristo. Então você está no picadeiro. Aí eles não ensinam a escritura. Eles ensinam a história da carochinha. Boitatá. Né? Então, Paulo, Jesus de Nazaré, os discípulos, nunca ungiram cabeça de ninguém. Só os pastores que fazem isso. Por quê? Olha, você não percebe que isso é uma falsa doutrina? Apenas para mostrarem uma falsa autoridade eclesiástica? Ah, eu sou pastor, vou ungir você a pastor. Não. Você não é autoridade eclesiástica. Você está fazendo uso de uma doutrina falsa. E se você está aceitando esse óleo sobre a sua cabeça, você está aceitando uma doutrina falsa. Então não é uma questão de achar bonitinho. É uma questão que Jesus nunca fez. E nunca ordenou ninguém fazer. Nem os discípulos, nem os apóstolos fizeram. Por que você faz? Ah, porque Moisés ungiu. Mas ungiu quem? Sobre que lei? Sobre qual aliança? A aliança antiga da lei levítica acabou em Cristo. Romanos 10:4. Efésios 2:15 também. Acabou. Agora você vai lá para trás da cruz para fazer bonitinho? Não pode. Então você está manipulando pessoas. Prestação de conta é zero, tá? Prestação de conta é zero. Os pastores mercenários não pagam nem a água que bebe. Né? Tudo sai do bolso do incauto. Tudo. Então, meu querido, eu vou falar aqui algo básico. Os pastores dizem que ele é o pai da fé. Tá? Babá. Ou seja, uma família espiritual. Eles dizem, né, eu sou pai da fé, uma família espiritual, você é meu filho na fé. E é aquela coisa toda, é uma família de espírito, né? Então, se é mesmo uma família espiritual, como eles dizem, de boca cheia, né? A pergunta que eu faço é uma pergunta bem básica mesmo. Você responde aí se você quiser, se não quiser, você desliga aí, vai assistir Netflix. Né? Você não precisa assistir essa live não, vai assistir Netflix. Então, olha aí, a pergunta é só o pai que prospera dentro de uma família? Porque na família tem o pai, tem a mãe e tem os filhos, né? Aí é só o pai que prospera, os filhos passam a míngua. Dentro do sistema religioso é assim. Você só vê um homem prosperar. Então só o pai que come dízimo, os filhos não comem. Só o pai que faz festa de aniversário, o filho ganha um parabéns. Só, o básico, né? Vem aqui na frente, vamos orar por você. Ó, parabéns para você, vai embora. E ele? Tem festa. Quer dizer, não é uma família? Se é uma família, todos merecem a mesma festa. Não é isso? Por exemplo, eu sou um pai de família. Então quer dizer que no meu aniversário tem que ter festa. Churrasco, carne, tal. Agora, no dia do aniversário do meu filho, vem aqui, filho. Vem aqui que eu vou orar por você. Ó, Deus abençoe, vai embora. Pronto. É assim que faz dentro de uma família? Tá errado, não tá? Tá demais. Então é só o pastor que tem aniversário, só o pastor que anda de carro, é só o pai da fé que tem conta gorda no banco, é só o pai na fé que tem apartamentos, é só o pai que tem casa na praia, é só o pai que tem bois, fazenda, empresas com nome e fantasia, canais de TV, viagens a lugares famosos aí, né? Enquanto isso, os filhos na fé banca tudo para eles, né? E mal consegue sair do aluguel. Porque o que tem de pessoas aí, meu querido, em dívida. Pessoas fiéis dizimistas em dívidas. Por que só o pai prospera? E os filhos? Não era para ser socorrido pelo pai? Ó, pai, ó, apertou aqui, ó. Não, tá bom, filho. Você é meu filho na fé. Quanto precisa? Tanto. Estamos aqui. Traz a conta de luz. Vou pagar. Eu sou seu pai na fé. Ué. Eu nunca vi um pai deixar um filho desamparado. Que pai é esse? É o padrasto? É o padrasto. É o pai segundo.
Nunca vi isso, meu querido. Um filho chegar para o pai e pedir ajuda e o pai dizer assim, vai orar. Sai fora, pai. Seguindo aí. Então, se ele se diz ser seguidor de Cristo, como os discípulos foram fielmente, olha só a ordenança que os discípulos receberam do Mestre. Olha só. Mateus capítulo 10, verso 5. Assim, a esses 12 homens, enviou Jesus com as seguintes recomendações. Não vos encaminheis aos gentios. Essa foi a ordem, né? Nem entreis na cidade alguma dos samaritanos. Versículo 6. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. A Bíblia não diz. A Bíblia diz se. A Bíblia não diz, não vai dizer. A Bíblia já disse. Aí os pastores, eles pegam a Bíblia e dizem assim, a Bíblia vai dizer. Não, a Bíblia não vai dizer, a Bíblia já disse. E já está escrito. Está registrado aí. Né? Mateus capítulo 10, verso 7. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Para eles estava próximo. Para eles, tá? Cure os enfermos. Eles não fazem isso. Não fazem. Porque se eles forem em um hospital aí, tem muita oportunidade para eles mostrar que são santões. Que eles são ungidaços. Tá cheio de hospital lotado aí. Em vez de eles ficar nessa caixinha religiosa aí, arrancando dinheiro do povo, vai nos hospitais fazer isso aqui que Jesus mandou. Ó. Cure os enfermos, ressuscite os mortos. Ou seja, hospitais vazios, cemitério, ia ter que fazer uma outra coisa, fazer um parque, não sei, porque os pastores ungidaços aí vai ressuscitar o povo. Não tem, né? Já falei no começo da live aqui, qual o propósito disso aqui. Né? Expulsa os demônios, vocês receberam de graça, mas no século XXI pode cobrar, pode fazer agenda. É isso? Não. Jesus falou para os discípulos, vocês dizem que são seguidores de Cristo, né? Os discípulos eram seguidores de Cristo aqui. Ó. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Verso 9. Não leve nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Quer dizer, os líderes de hoje, o que mais eles querem é o ouro, é a prata. Ou seja, eles não são seguidores de Cristo. São lobos devoradores. Você que está assistindo essa live, que não está concordando com o que estou falando, você é o culpado. Porque você patrocina tudo isso a eles. Por isso que eles continuam manipulando, por isso que eles continuam enriquecendo a base da sua fé, às custas da sua fé, e você dizendo, meu pastor é uma bênção. Pode ser uma bênção, mas ele é manipulador. Se ele faz conforme o contrário do que Jesus, do que os discípulos faziam a pedido do Messias, não são pastores. Aliás, não tem pastor mais. O pastor só foi um, Cristo. Os demais são mercenários. Então, meus queridos, já estou terminando aqui. Ó. Então, está na Bíblia. Sim, muitas coisas estão na Bíblia. É o que as pessoas falam, né? Ah, mas está escrito. Mas está escrito para quê, por quê e para quem? Né? Está na Bíblia, mas teve propósito, né? Porém, eles selecionaram só o leite e o mel. Olha aí. Mateus capítulo 10, verso 10. Nem de alforge para o caminho, nem de 2 capas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Wilson Marcos, o irmão dizem, frequenta templos, fazem as... Ah, não, isso aqui já li. Então,
Digno é o trabalhador do seu alimento. Eu já falei aqui que os discípulos, quando saíam para pregar o evangelho, as boas novas, os irmãos recebiam ele em suas casas, davam a ele estadias, né, repouso e alimento. Era esse o pagamento dos discípulos por pregar o evangelho do Messias, né, as boas novas. Então, meus queridos, não tem nada a ver com o que os pastores de hoje fazem. Eles querem hotéis 5 estrelas, querem a melhor comida, querem um tapete vermelho, querem andar de limusine, querem os melhores hotéis. Eles não são seguidores de Cristo. Não são. Eles podem ser seguidor do Papa, podem ser seguidor do bispo, podem ser seguidor do apóstolo do chapéu, mas de Cristo nunca foi. Talvez será, mas nunca foi. Né? Então, meus queridos, desde o princípio, Deus já falou ao homem, desde o princípio, lá no Gênesis, de que forma ele obteria o seu alimento. Gênesis capítulo 3, verso 19. Do suor do teu rosto comerás do teu pão. É do suor do rosto de quem? Do próximo? Não. Do teu rosto. Você que está assistindo essa live, que vai assistir essa live, esse homem, ele tem que trabalhar igual você. Porque acima de nós é Cristo. Abaixo de nós, todos somos irmãos. Não tem esse negócio. Ah, bispo, apóstolo, não tem esse negócio não. Isso é coisa que a religião criou. Sai fora disso aí. Isso é laço. Chuta que é macumba. Olha aí. Um dos maiores verdadeiros apóstolos, tá? Estou falando dos verdadeiros apóstolos aqui bíblicos. O apóstolo Paulo. Ele sofreu inúmeras perseguições por parte dos líderes, que até jejuaram para ver a morte de Paulo. Está lá em Atos dos Apóstolos, tá? Eles jejuaram, eles pregaram um santo jejum para que Paulo morresse. Olha aí, olha o que a religião faz. Né? Hoje você não sofre por denunciar essas empresas. O que eu estou fazendo aqui, eu não estou correndo perigo nenhum. Porque tem a lei do Estado que me defende. Entendeu? Não é a lei de Moisés, mas é a lei do Estado. Né? Então eu sou livre para falar. Conforme, ainda mais quando eu uso as escrituras. Aí que eu posso falar mesmo. 2 Tessalonicenses, para acabar aqui, para fechar. Capítulo 3, verso 12 ao 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Tá bom? Tá bom, pastor? Tá bom você aí que comercializa o evangelho? Você que cobra para ir pregar? Você que cantou gospel, que tem sua agenda lotada e seu cachê muito alto? Aqui, ó. Quando ainda estávamos convosco, apóstolo Paulo falando, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do 10 ao 12. Vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, fazendo coisas vãs. Então, meus queridos, espero que essa live possa abrir a sua mente e fazer você entender que se esse homem não anda em conformidade com as Escrituras, ele pode ser qualquer coisa, menos cristão. Tá bom? Porque a doutrina de Cristo ensina de uma forma e eles andam de outra forma. Então, meu querido, não se intimidam em questionar. O questionamento é santo, é sadio, quando você usa as verdades das Escrituras. O apóstolo Paulo, eu não vou correr o risco de falar qual é a carta, se eu não me engano Não, o apóstolo Paulo falou que nós devemos manejar bem as Escrituras para não sermos envergonhados. Manejar bem. Então, quando você não maneja bem as Escrituras, o lobo vem
ela ataca. E você não tem defesa porque você não tem conhecimento. Por isso o evangelho do Cristo é: crescei na graça e no conhecimento. Amém, meus queridos? Fico por aqui, seu irmão em Cristo Orlando. Graça e paz a todos e até o próximo, querendo Deus. Graça e paz.